Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu tô aqui, né, gente, porque eu tava reparando que o ano acabou, um ano começou e eu ainda não tinha gravado o vídeo, né, de melhores leituras do ano de 2022, que era pra ter saído em dezembro e acabou que eu não gravei e agora eu tô aqui pra isso. Mas antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos. Conta pra todo mundo que o canal existe, eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal sempre chegar a mais pessoas. Dando like no começo do vídeo, você me ajuda muito com a divulgação. Se escutar um barulhozinho aí de fundo é porque eu estou trabalhando, estou renderizando nesse momento umas imagens de projeto. Pra quem não sabe, eu sou arquiteta, quem tá chegando aí no canal agora de paraquedas, eu sou a Paola, sou arquiteta. Tenho um canal literário aqui no YouTube. Falo muito sobre indicações de livros, de vários gêneros literários. Tem também meu Instagram, que é um pouquinho de tudo, vida saudável, livros e de tudo misturado, tudo que eu faço. Tô tentando trazer aqui pro canal também, no YouTube, umas coisinhas diferentes, além das dicas de livros, que vão continuar como sempre. Mas tô tentando trazer um pouquinho de outras partes da minha vida aqui pro canal, então eu espero que você considere se tornar um membro do Catarse. Pra quem ainda não sabe, gente, agora Os Livros Livram, né, a Paola, a marca Paola, que são vários ramos aí da minha vida. A gente tem agora uma campanha no Catarse e tem vários níveis. Se você quiser passar lá, vou deixar o link aqui no box de descrição. Passa lá, vai conhecer a nossa campanha. Tem leitura conjunta, tem sorteio de livro da Wishlist, vai ter conteúdo exclusivo para os membros do Catarse, então, por favor, considere se tornar um membro, uma apoiadora aqui do canal. Eu vou ser muito grata, tô querendo muito que o canal, sei lá, ele me dê um retorno suficiente para eu trabalhar só com isso, sabe? É uma coisa que eu tô querendo muito fazer nesse ano de 2023, vou investir mais no canal, então espero que vocês acompanhem. E a última dica que eu tenho para dar nesse vídeo é a Cuponomia. Se você ainda não conhece, a Cuponomia é uma plataforma de cashback e cupons de desconto para as compras que você faz na internet. Quando você ativa a extensão no seu navegador ou usa o aplicativo, né, pelo seu celular, você consegue saber quando tem cupons rolando nas mais de 2.000 lojas parceiras, porque a Cuponomia te avisa. Fora os cupons de desconto, ela também te fala qual a porcentagem de cashback você consegue naquela loja. Cashback, gente, é dinheiro de volta. Isso é muito bom, principalmente para as pessoas que compram muitas coisas pela internet. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sempre ativo a Cuponomia para conseguir um cashback, então vale super a pena. Vou deixar o link aqui e se cadastrando com o link que eu deixo aqui, você já começa com R$5 na sua conta. Quando você acumula e chega a R$20, você consegue transferir para o seu banco e sacar esse dinheiro. O valor mínimo de saque é R$20, mas você consegue aí ir juntando lá o tanto que você quiser, né? Claro, que é o que eu faço. E fora que a Cuponomia também tem a campanha Indique e Ganhe, que é quando você indica a Cuponomia para algum amigo, você também consegue uma porcentagem pela indicação. Vale muito, muito, muito a pena. Gente, eu resolvi, eu tô com alguns livros aqui no meu colo já, e eu ia fazer, tipo, ranking, sabe? Esse foi o dos favoritos, esse foi o que ficou em último lugar, e aí eu vou indo, até chegar no primeiro. Só que o negócio é que eu não consegui colocar num ranking, sabe? Eu não consigo ver qual é a melhor leitura que eu fiz no ano, não consegui ranquear. Então, eu peguei todos os livros que eu favoritei em 2022, peguei todos os livros favoritados e separei esses livros em dois grupos. O primeiro grupo, que é os primeiros livros aí que eu vou falar pra vocês, esse primeiro grupo é para os livros que eu favoritei, que eu gostei demais, foram favoritos. E o segundo grupo é o melhor dos melhores, entendeu? Os melhores dos melhores. Entre os favoritos, tem alguns livros que, apesar de eu ter favoritado, ele não é um favorito do favorito. E tem os livros que ele, eu não sei explicar, gente, tem o bom e tem o bom do bom. Faz sentido? Eu não sei, tá confuso, mas vocês vão entender. Então, assim, de todos os livros que eu favoritei em 2022,
eu separei os favoritos e os muito favoritos. E é isso que eu vou contar pra vocês aqui hoje. Vamos começar pelos favoritos. O primeiro livro que eu favoritei no ano foi De Sangue e Cinzas, que eu li em janeiro do ano passado. Foi o primeiro livro que eu favoritei em 2022. Continua sendo um livro que eu amei, uma leitura que eu amei o ano todo. Eu olhava para esse livro e pensava, caramba, tinha muito tempo que eu não me envolvia tanto assim de, sei lá, é um calhamaço, e eu queria devorar a leitura. Então eu gostei muito do livro. E aí foi o primeiro livro que eu favoritei no ano. Eu tava super animada por conhecer um mundo novo, né? Que a gente tem romance com fantasia, ou fantasia com romance. A gente tem uma mocinha muito forte. Um romance que começa enemies to lovers, né? Tipo, de inimigos para amantes. Então a gente tem aquele negócio dos diálogos implicantes um com o outro. Eu adoro esse tipo de coisa, gente. Eu amo quando os diálogos dos livros, principalmente quando o livro é de inimigos para amantes, assim, né? Quando os diálogos são de pirraça. Ai, como eu acho bom. E aqui tem muito disso. Mas também tem jogo de poder, tem intriga, tem política, né? Jogos políticos, tem estratégia, tem muita coisa nessa história. E eu gostei demais, eu acho que foi porque juntou um pouco de tudo que eu gosto em um livro só. E foi por isso que eu favoritei De Sangue e Cinzas quando eu li em janeiro do ano passado. Foi o primeiro livro que eu favoritei. Outro livro que eu favoritei foi, também no começo do ano passado, foi Roube como um Artista. Aqui entra a Paola Eclética, né, gente? Que aqui a gente já tem um livro que é não ficção. E no ano passado eu li até muitos livros fora do gênero de ficção, assim, porque eu tava tentando, né, me aventurar em outros gêneros e ler um pouco mais daquilo que eu não tinha muito na estante. E Roube como Artista é um livro que tem muito tempo que tava parado na minha estante e eu não pegava pra ler. E ele te dá dicas de como ser uma pessoa criativa. Eu trabalho com criatividade, não só aqui no canal, né, mas eu trabalho com arquitetura, eu sou arquiteta e eu preciso que a minha mente esteja sempre aí fervilhando de ideias, e não óbvias, né? O que a minha profissão exige de mim é que eu seja uma pessoa criativa. E a cobrança de ser uma pessoa criativa é uma coisa muito difícil de explicar para quem não trabalha com isso. Porque é difícil, gente. Não tem como você colocar um prazo na criatividade. É uma coisa complicada. E eu vejo a criatividade como um músculo. Você precisa exercitar a criatividade. Você precisa trabalhar isso. Você precisa estar sempre se renovando, buscando coisas novas. E esse livro me ajudou muito na forma como eu encaro o processo criativo. O processo criativo, para mim, sempre foi uma coisa muito complicada. Sempre me deixou muito ansiosa. Eu desenvolvi um certo trauma ali no período da faculdade e eu nunca tinha reparado que realmente estava ligado com o que eu estava fazendo. Meu modo de pensar e a forma como eu preciso pensar para trabalhar estava entrando meio que em choque, sabe? E Roube como um Artista, apesar de ser um livro super rapidinho, todo ilustradinho, é muito interessante, sabe? Fala muito sobre essa questão do processo criativo, o ócio criativo, que é uma fase importante da criatividade, que é quando você acha que a gente não tá fluindo, que não tá acontecendo nada, mas aqui dentro tá tudo trabalhando, sabe? Mas é um período que a gente encara como ócio criativo. E assim, gente, brilhante, é um livro muito bom, gostei demais, quero muito ler outros livros desse autor, que eu vi que tem outros. E é isso, foi outro livro que eu favoritei em 2022. Outro livro também voltando pro gênero aí de fantasia que eu favoritei em 2022 e que eu gostei muito também foi Casa de Terra e Sangue, que é o primeiro livro o primeiro livro é Cidade da Lua Crescente, se eu não me engano. Eu gostei muito do livro, eu gostei demais. Foi um livro da Sarah J. Maas que eu li depois de Trono de Vidro, de Acotar. Eu vejo uma evolução na escrita da Sarah J. Maas, sabe? Em Acotar eu gostei muito, não tô falando mal das outras séries, tá? Eu amo Acotar, amo Trono de Vidro, mas dá pra ver a evolução da escrita da autora desde de Acotar, passando ali por Trono de Vidro, até chegar em Cidade da Lua Crescente. Por quê? Porque apesar de ser um livro que ela tentou juntar tudo de uma vez, ela pegou
tudo quanto é coisa fantástica que poderia existir, já criada, inventada aí no mundo, ela colocou tudo num livro só. É confuso? Sim. Eu achei confuso um pouquinho no começo. Mas eu achei muito mais envolvente, por exemplo, do que o primeiro livro de Trono de Vidro. O primeiro livro de Trono de Vidro, eu amo Trono de Vidro, gente. Eu li, inclusive, terminei Trono de Vidro em 2022. E eu amo, de paixão, amo a série, amo muito. Mas o primeiro livro de Trono de Vidro não é um livro que eu tenho uma boa relação com ele. Ele não foi o livro que me fez virar fã da série, sabe? Não foi por Trono de Vidro que eu comprei a história. Não foi por Trono de Vidro que eu virei cadelinha da Sarah J. Maas. Foi lá em Lâmina da Assassina, foi quando eu tava já no terceiro, quarto livro da série, que foi quando eu realmente gostei da história. Eu achava o começo de Trono de Vidro um pouco parado demais. E Casa de Terra e Sangue, Cidade da Lua Crescente é o primeiro livro de uma série. Então eu vejo como foi diferente a pegada que ela começou a história em Cidade da Lua Crescente e em Trono de Vidro. Apesar de serem universos diferentes, a forma de escrita também tá muito diferente, eu vejo que ela já me ganhou logo no primeiro livro. Eu acho que é por isso que eu vejo a evolução, assim, da Sarah J. Maas. Que em Acotar, o primeiro livro, eu gostei, mas eu não amei. Fui gostar mais no segundo livro. Trono de Vidro, a mesma coisa. Eu gostei do primeiro livro, mas não amei. Fui gostar no segundo e no terceiro livro. E já em Cidade da Lua Crescente, eu já amei a série logo no primeiro livro, que me deixou ensandecida pela continuação. Então acho que foi por isso que eu acabei favoritando essa. Agora indo pros romances de época, né? Porque não poderia faltar um romance de época na lista de favoritos do ano. E esse livro que eu vou falar agora pra vocês é um livro que, assim, eu amei o livro, e é por isso que ele entrou no hall de favoritos, mas não dos grandes favoritos, dos favoritos, então, sabe? Que foi o livro Para Casar com o Pecado. Esse livro eu favoritei, eu amei a leitura, mas ele é muito leve. Eu acho que o que me fez favoritar não foi nem tanto a história em si, porque é um grande clichê, né? Como a grande maioria dos romances de época. A gente tem aqui um casamento de conveniência, a gente tem uma mocinha que é à frente do seu tempo, tem um mocinho que no começo eles meio que não se gostam, depois começam a se gostar, de inimigos para amantes também. Assim, é interessante, tudo muito clichê. Mas eu acho que o que fez eu favoritar essa história foi a personalidade da protagonista. Ela realmente é uma personagem forte, sabe? Ela não é só a menina à frente do seu tempo, é claro que ela é. Mas ela é mais do que isso, ela tem uma cabeça pensante, ela toma atitudes, ela erra, ela tem que se desculpar, ela tem defeitos. E eu acho que isso é o melhor de ver em livros de romance. Que é quando o personagem principal, o herói, o mocinho, ele é mais do que uma pessoa perfeita e que o mundo inteiro dá errado pra ele, mas ele é de um coração bom, que não sei o que, e no final dá tudo certo. Não, a gente tem que ver também os heróis, né, os protagonistas, como seres humanos que erram, que têm defeitos, que tem que pedir desculpa, que às vezes é mimado, que às vezes é egoísta e que tem esses ataques esporádicos de, meu Deus, fiz merda, sabe? E eu acho que é isso que eu gosto nessa protagonista, eu vejo muito disso nela, que é a Vishen, né? E eu gosto muito desse livro, eu gostei demais. E eu gosto quando o protagonista ou a protagonista tem defeito. Isso acho que é o que torna o romance um pouco mais palpável na vida real. Outra fantasia. Gente, eu andei lendo muita fantasia, favoritando muita fantasia também em 2022. Outro livro que eu favoritei foi Uma Chama Entre Cinzas. Uma Chama Entre Cinzas é da Sabatari. Sabatari tá lá em cima, eu não peguei. Mas eu vou deixar a capa pra vocês verem aqui. Eu gostei muito, só que agora eu lembro que eu coloquei ele nesse hall de favoritos, livros que eu gostei, porque eu só não coloquei ele no que eu gostei demais e favorito do favorito, porque eu não lembro muito da história mais, sabe? Então acho que não foi tão assim marcante, mas eu lembro que eu amei a história e tem muito de política, de estratégia. Tem uma sociedade complicada no começo, que eu demorei a pegar o ritmo assim da história, porque tinha algumas complexidades que a autora criou no universo, que eu acho um pouquinho difícil de acompanhar. Eu lembro desse sentimento,
Mas eu lembro que o que me fez favoritar foi o final do livro, sabe? Eu lembro que foi uma coisa atrás da outra, uma coisa muito bombástica acontecendo. E aí eu gostei muito da história e eu também gostei que, apesar de você sentir que vai acontecer um romance em algum momento, esse nunca foi o foco da história, sabe? E eu gosto quando eu pego livros que me tiram da minha zona de conforto. Porque a Paola que vocês estão acostumados é a Paola que só lê romance, que não sei o que, fala só de romance de época, ou de fantasia que tem muito romance, e eu continuo lendo essas coisas. Mas chega um momento que eu quero ver coisas diferentes, sabe? E aí quando eu pego um livro que o foco é na estratégia, eu gosto demais. Então, é isso. Eu gostei muito de Uma Chama Entre Cinzas. Também foi um favorito do ano de 2021. E também dentro dos romances... Acabei de falar que eu gosto de sair da minha zona de conforto, mas voltando pra minha zona de conforto, eu também favoritei Uma Farsa de Amor na Espanha. Esse livro foi uma LC que a gente fez no grupinho dos subs, né? E aí, gente, o que acontece? Eu amei, tá? Uma Farsa de Amor na Espanha. Hoje eu não sei se eu teria favoritado, porque eu li um livro depois desse que eu acabei comparando e o outro ganhou. Então, por isso que esse apareceu nos favoritos e o próximo vai aparecer no favorito dos favoritos, tá? E aqui eu dei 5 estrelas, eu achei muito gostosinho, é muito envolvente. A química desse casal é de milhões, entendeu? Tem um fogo aqui que Jesus toma conta. Muito bom, é muito bem escrito também, muito envolvente. E eu não tenho muito o que dizer, porque assim, a gente tem muitos clichês nesse livro. Tem o clichê dos inimigos que se tornam amantes, tem o clichê do fake dating, que é quando, ai meu Deus, vamos ter que fingir que estamos namorando, e aí eles acabam começando a se envolver, porque o relacionamento começa de mentirinha. Tem o clichê do só tem uma cama, ai meu Deus, só tem uma cama, e agora? Que ninguém pode dormir no sofá, né, gente? A gente sabe que em romances é impossível isso acontecer. Se tem só uma cama, os dois têm que dormir nessa cama. E aí, o que acontece? Tem um monte de clichê, gente. É um monte mesmo, muito clichê. Mas eu amei, achei super gostosinho. É um livro que eu tenho uma memória afetiva muito boa. E indicaria de olhos fechados pra todo mundo, assim. Ele é muito legal. Mas ele ficou no favoritos. O próximo é mais favorito que esse. Aí a gente entra num que eu também amei, sabe? Que também foi um favoritão, assim, do ano. Que também não foi no favorito dos favoritos, mas eu não sei porquê. É só porque, assim, eu amei a leitura. Porque eu também já tinha amado o primeiro livro, então eu sabia que eu ia continuar gostando. Mas não mudou minha vida, assim, mudou um pouco, mas não mudou... Ai, gente, eu não sei explicar. É Fogo e Sangue. Eu amei Fogo e Sangue. Também é um livro favorito do ano de 2022. Também foi favoritado, 5 estrelas, super marcado, né? Marquei várias vezes, tá cheio de post-it, inclusive. Indico demais essa série, gosto muito. É o segundo livro, né, de Sangue e Cinzas. É um calhamaço, mas que eu li super rápido, porque a gente devora essas histórias dessa série. Antes de terminar o livro, esse livro eu já tava comprando o 3º volume, então, assim, realmente eu gostei mesmo da leitura, sabe? E aí... É outro livro que eu queria falar pra vocês, que, tipo, eu não esqueci dessa leitura, é um favoritadíssimo, mas ele entrou no hall de favoritos. Agora a gente vai entrar nos chefões. O último livro desse hall de favoritos simples é A Tentação do Bastardo, que também é um romance de época, que é o último livro da série dos True Love, os irmãos True Love. O primeiro, se não me engano, é Desejo e Escândalo. Essa série, pra mim, foi um livro melhor que o outro. O primeiro eu gostei, mas não amei. O segundo eu já amei. O terceiro eu favoritei. O quarto eu amei. E o quinto, enfim. Aí esse aqui é o último livro. E eu amei, achei que foi muito legal o encerramento da série, né? São vários livros. A escrita da Lorraine Hedge pra mim não tem defeito. Eu sou apaixonada na escrita dessa mulher. O Hot é de milhões, mas a personalidade dos protagonistas e o enredo que ela cria aqui, o background da história, o passado dos personagens, a crítica social da época, sabe? É uma coisa que me ganhou demais nessa série. E eu acho que vale muito a pena dar uma chance pra quem gosta de romance de época, vale muito a pena dar uma chance pra essa série da Lorraine Hedge, porque
ela é mais do que só um romancezinho clichê. Tem romance, tem hot, tem clichê, mas ela tem um background histórico, assim, de crítica social que eu achei excelente, eu amei. E é isso. Agora vamos passar pros chefões desse vídeo, que são os livros que pra mim eu não consigo ver defeito, entendeu? Pra mim são impecáveis. Esses livros são livros que eu tenho muita vontade de reler, porque me impactaram de uma forma ou de outra, e principalmente de formas diferentes, sabe? Porque a gente tem aqui desde o livro que me impactou, porque me deixou com o coração muito quentinho, muito apaixonada, muito tudo tá bom, o mundo é uma maravilha, os pássaros estão cantando. E também teve livro que destruiu meu coração, então amei também. E agora o que eu vou falar aqui pra vocês, eu não consegui ranquear, mas eu vou tentar colocar numa escalazinha até o primeiro lugar, digamos assim. Mas eu prefiro considerar que estão todos no mesmo lugar, porque eu não consigo separar, assim, essa história é melhor que essa. Porque são histórias diferentes, eu não consigo ranquear isso. A não ser que tivesse tudo do mesmo gênero, talvez eu conseguisse. Mas como não é do mesmo gênero, tem uma coisa diferente da outra, enfim. Vou começar com os de boinha, porque são os livros que me impactaram de forma positiva, mas que deixaram meu coração quentinho, que não vão mudar o mundo, que não me fizeram questionar a razão do universo, enfim, a consequência de todas as escolhas, não me fizeram questionar nada, mas que eu amei mesmo assim, que foi o livro A Hipótese do Amor, né? Gente, não tinha como esse livro não entrar nesse ranking. E esse é o livro que desbancou Uma Farsa de Amor na Espanha, tá? Foi por causa desse livro aqui que eu não consegui colocar Uma Farsa no ranking. Eu amei essa leitura. Tinha muito... Gente, mas vocês não têm noção. Tinha muito tempo que eu não ficava com sede de um livro, que eu ficava o dia inteirinho trabalhando, pensando, meu Deus, eu só queria estar em casa lendo agora, meu Deus, falta 5 minutos pra eu chegar em casa, nossa, eu olho de novo no relógio, nossa, ainda falta 5 minutos pra eu chegar em casa, e eu ficava, tipo, desesperada pra continuar essa leitura. Eu amei demais, muito viciada no casal, no universo. Foi a primeira vez que eu peguei um romance meio geek, né? No caso, a gente tem aqui duas pessoas já adultas, a gente tem um professor de doutorado e uma menina que faz doutorado também. E aí a gente já tem os personagens um pouco mais desenvolvidos, eles já são adultos, não tem tanto draminha de adolescente. Tem algumas coisas aqui que o pessoal critica dessa história? Tem, mas pra mim não é defeito, entendeu? Então eu não vou nem mencionar. E eu amei demais, eu acho que ele tinha que entrar no hall do favoritos dos favoritos. E é por isso que eu preciso mencionar. Vai mudar a sua vida? Talvez não. Mudou a minha vida? Não. Não no que consta. Tipo, depois que acabou o livro, eu só tive uma depressão pós-livro, porque tinha acabado. Mas não vai te ensinar nada, a não ser que o mundo pode ser bonitinho, às vezes, mesmo que seja só ilusão. Agora, indo para um romance de época... esse livro, gente, eu acho que eu coloquei ele aqui, apesar dele ser um romancezinho fofo e tal, ele pegou a história num nível, meio que trabalhou a crítica social de um jeito que eu fiquei, doeu em mim, assim, sabe? E aí eu terminei o livro chorando, copiosamente, como se fosse da minha família, como se o problema fosse comigo. E eu dei uma desesperada logo no final do livro, porque eu falava, meu Deus, como que isso vai resolver? E não dava, sabe? Que foi o livro A Filha do Conde. Quem já leu esse livro vai entender do que eu tô falando. Aqui a gente tem uma mocinha que tem... Ela e o protagonista, eles têm um passado, sabe? Eles se conheceram na infância, adolescência ali. E aí aconteceu um problema, eles se separaram, ficaram muitos anos sem se ver. E aí eles voltam, eles se reencontram, né, anos depois, e tem um problema do passado que eles nunca resolveram. E, enfim, cada um tá magoado por um motivo diferente, e eles vão tentar resolver isso quando o problema vem à tona. Meu negócio é que eu ficava pensando, como que eles vão resolver isso? Meu Deus, não tinha jeito, nada na minha cabeça fazia sentido mais.
E eu tive que aceitar um final que eu não esperava, que eu achava que, tipo, vai dar tudo certo no final. E sim, deu certo no final, tá, gente? Dá tudo certo no final. Mas de um jeito diferente do que eu tava esperando. Não era uma forma tão óbvia de dar certo. E aí, doeu em mim, sabe? Doeu em mim, gente. Vocês não têm noção tanto que eu fiquei sentida. Era como se fosse eu nessa história. Eu tava chorando. Nossa, perfeito. Foi o meu favorito da série inteira. Pra mim, dos True Love, né? Esse é o melhor livro, na minha opinião. Não tem livro melhor que esse dessa série. Mas, assim, toda a série é boa, mas esse aqui... Não, gente, só de olhar pra ele eu já lembro de chorar em live, sabe? Enfim, maravilhoso. Indo pra uma fantasia que não podia faltar, né? Uma fantasia aqui, eu colocaria agora aqui em, tipo, acho que ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7, eu já falei 2. Então agora indo pro top 5 aí do ranking, eu colocaria Reino de Cinzas. Quase que eu erro, porque tem esses nomes desses livros de fantasia. Reino de Cinzas, não sei o que é de cinzas, de sangue cinza, 50 tons de cinzas. Brincando. Mas Reino de Cinzas, que foi o último livro da série de Trono de Vidro. Eu acho que esse seria meu 5º lugar, porque realmente eu amei, sabe? Eu amei demais. Foi uma série que eu tive altos e baixos. Eu tive o livro que eu gostei menos, que foi o primeiro, que foi Trono de Vidro mesmo, o livro 1. E aí a série foi um mix de emoções, que eu fui me envolvendo tanto com os personagens. Tem uma cena no último livro, nesse Reino de Cinzas, eu arrepio, gente, tô arrepiando só de lembrar. Tem uma cena nesse livro que, nossa, mexeu tanto comigo. E eram personagens que no começo, quando esses personagens aparecem na história, eu nem gostava tanto, sabe? E aí teve um crescimento da história desses personagens tão grande dentro da história, que eu falava, meu Deus, isso não pode estar acontecendo. E aí quando aconteceu uma coisa, eu não posso falar, porque é spoiler, mas enfim, Reino de Cinzas eu com certeza tinha que entrar. Fechou a série assim com chave de ouro. Amei, amei, amei. Favoritadíssimo. Eu errei, não é 7, é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 5, 6, 7. Tá certo. Então foi 5, 7, 6, 5. Tá certo. Errei, mas tá certo. O próximo livro, que no caso, o 4º lugar dessa lista, eu não tô com ele aqui pra mostrar pra vocês porque eu emprestei o livro, mas seria o Impulso. Gente, o Impulso sai um pouco da minha zona de conforto, porque é um livro, um gênero, né, que eu não leio com tanta frequência. E a gente tem aí um suspense, thriller, suspense, não é bem um thriller, eu acho que é mais na categoria do suspense, assim. Mexe com o psicológico da gente, não estava acostumada com esse gênero e não entrei na história sabendo o que esperar também. A gente tem um drama familiar, é uma relação de mãe e filha muito problemática, que eu não sabia muito bem o que esperar. O final meio que explodiu minha cabeça, eu falei, meu Deus, tem que ter uma continuação a esse desgrama, e não tem, sabe? Então, foi um livro que, meses depois de terminar a leitura, eu fiquei com esse livro na cabeça, sabe? Eu ficava, mas e aquele livro, hein? Meu Deus! E aí eu ficava pensando e remoendo a história, e eu nunca decidi o que pensar sobre ele. Então acho que é por isso que ele mereceu estar aí em 4º lugar nesse ranking de melhores do ano. 3º lugar, gente, agora fica mais difícil, porque eu não sei como que eu vou ranquear esses 3 últimos livros que faltam, mas eu acho que vai ser não sei. Em 3º lugar ficou Cidade de Bronze, porque é uma fantasia adulta, é uma fantasia muito bem escrita, que eu não consigo ver pontas soltas, que me fez ficar ensandecida no final do livro. Antes de terminar, eu já estava comprando a continuação, já comprei a continuação, já até chegou, ganhei o 3º livro. Realmente foi um livro que eu me envolvi demais, e ele não é uma fantasia tão óbvia como outras fantasias mais jovens. Aqui a gente tem, apesar da protagonista ser jovem, a gente tem aí faixa etária mais nova,
a história em si é uma história complexa. A gente tem muita coisa aqui de mitologia, de crença, tem estratégia, tem jogo de poder, tem um monte de coisa, tem guerra, tem um monte de coisa aqui, sabe? E eu gostei muito da forma como a autora, né, no caso a Charbot, não sei, na verdade eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, tá, gente? Mas enfim, eu gostei demais. É a autora, ó, essa mulher aqui, ó, gênia, muito bom, muito bom. Gostei muito. Eu acho que merecia estar aqui no favorito dos favoritos, porque realmente foi um livro que eu gostei demais. E não por me despertar grandes emoções, mas pela história, como foi bem construído, sabe? Despertou, claro, grandes emoções, mas não foi por isso que eu coloquei aqui. Ai, não sei nem explicar, eu já falei tanto nesse vídeo que eu devia terminar logo, mas enfim. Terceiro lugar, muito merecido. Agora fica mais difícil, porque assim, esses dois eu não consigo colocar um em primeiro, um em segundo. Tá muito difícil pra mim. Eu vou colocar, mas não significa que é porque um é melhor do que o outro, que eles são muito diferentes, não tem como competir. Não são livros que competiriam entre si, são diferentes demais um do outro. O primeiro que eu vou falar pra vocês, no caso seria o que ficaria em segundo lugar nesse ranking, é Fogo e Sangue, do Martin. Eu tive uma relação de amor e ódio com esse livro do começo à última página. Por quê? Porque o Martin, apesar dele ser um gênio, ele é difícil demais, entendeu? É uma leitura complicada, é uma leitura que você precisa persistir, porque a narrativa é um pouquinho diferente. Vai contar aí a história da família Targaryen, desde a conquista até o Rei Louco, né, no caso, o pai da Daenerys. Então tem muitos e muitos e muitos e muitos anos, são centenas de anos que esse livro vai contar, o prazo dele é de centenas de anos. E a narrativa é sem diálogo, então ele vai contando como se fosse uma enciclopédia, sabe? Sabe aqueles livros de história que a gente estuda na escola mesmo, sabe? Tipo, ó, no ano tal pessoa nasceu, o cabelo era assim, assim, assado, ela fez isso da vida, casou com tal pessoa, teve tantos filhos. E aí, esse livro, ele é inteiro contado desse jeito, sabe? Ele é inteiro contado em terceira pessoa. E aí, essa narrativa de, ó, teve uma época que aconteceu isso, e teve uma grande guerra, ela ficou conhecida, assim, por causa disso e daquilo. E é igualzinho livro de história, igualzinho, enciclopédia. E aí, foi um livro que a leitura acaba ficando um pouquinho maçante por causa da forma da narrativa. Só que eu precisava colocar ele no ranking, e não é porque eu sou fã do Martin, eu sou fã do Martin, óbvio, mas não é por isso, é porque nesse livro ficou muito claro pra mim o tanto que a cabeça dele é impressionante. Sabe por quê? Ele pensou em tantos detalhes, gente, é tanto personagem, são tantas assim gerações, e cada geração tem as suas disputas de poder, tem os seus problemas, e cada personagem tem um background. Todos os personagens do Martin têm uma história individual, e você sabe essa história individual porque ele te conta. Sabe a complexidade que isso tem? Tipo, são muitos personagens, muitos. E ele sabe a vida de cada personagem, titim por titim. Aconteceu isso, por isso que ele virou mão do rei em tal momento. Enquanto ele tava fazendo isso, ele foi traiu desse jeito. Porque no ano tal, ele fez aquilo lá. E aquela pessoa que ele fez mal pra ela foi se vingar por causa daquela outra coisa, que não sei o que. E quando você vai ver, a história acaba criando uma dimensão pra essa história que você fica, não tem como isso não ter acontecido. Aconteceu, entendeu? Não tem como, porque tem tanto detalhe que você fica, cara, esse homem é muito genial, sabe? Ele é muito genial, ele pensou em tudo, mas quando é tudo mesmo. E assim, eu acho que eu fiquei tão impressionada com a cabeça desse cara, do Martin, no caso, que eu senti que eu não podia dar outro lugar pra ele, a não ser no favorito dos favoritos, entendeu? E eu fiquei muito em dúvida se ele não teria sido o melhor livro que eu li em 2022. Eu acho que eu só deixei ele em segundo porque eu reconheço que é uma leitura difícil de fazer, não é uma leitura fluida demais, é uma leitura um pouco mais complexa,
mas que eu não vejo isso como defeito, é só uma característica da história mesmo. E assim, gente, a única coisa que eu tenho pra falar desse livro é que ele é genial. E ele mostra, não é o que acontece que é genial, é a forma como ele mostra a genialidade do autor, sabe? E ele merecia estar aqui. Talvez até em primeiro lugar. Só que o primeiro lugar que eu deixei pra primeiro lugar, ele é primeiro lugar por outros motivos. Vamos ao primeiro lugar da lista de hoje. Esse livro, assim, esse foi puramente carga emocional. Puramente não, porque ele é um livro maravilhoso, mas assim, o que fez eu colocar ele em primeiro lugar foi uma carga emocional particular minha, tá? É Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Gente, esse livro, eu não sei o que dizer, eu também tô arrepiando de novo. Eu arrepio de lembrar dele porque, assim, é muito bonito, sabe? Aqui a gente tem 4 irmãs e a mãe dessas 4 meninas, assim, ela me lembra muito a minha mãe, sabe? E, não sei, eu ficava o tempo todo, o livro todo, lendo e sentindo que tava falando comigo. Foi um livro que me tocou, assim, no fundo do coração. Cada personagem, cada uma das 4 irmãs tem seus defeitos e tem suas qualidades, e a mãe consegue lidar com cada uma das personalidades de formas diferentes, porque elas são diferentes entre si também. Cada capítulo tem uma moral da história, então acaba te ensinando uma coisinha ou outra, e passa um sentimento muito puro, sabe? Uma coisa muito bonita, de carinho, de amor ao próximo, de convivência, de entender o mal do outro, de tentar ajudar, de reciprocidade. Enfim, eu acho que esse livro, ele não é um livro que vai te dar um tapa na cara pra te ensinar alguma coisa. Ele vai chegar de mansinho e vai falar, amiga, senta aqui, vamos conversar, sabe? E as irmãs, assim, apesar de elas serem as protagonistas, todas elas erram em algum momento. E acontece coisa que acontece em toda a família, com todo mundo. E é muito bonito, sabe? Eu gostei muito de ler esse livro. Altas vezes eu ficava pensando na minha mãe, lembrando da minha mãe, assim. Então, foi um livro que eu não tinha como eu colocar um livro acima desse. Só por isso mesmo, sabe? Eu não consegui colocar nenhum dos outros livros acima desse. Talvez tivesse uma história superior, ou uma escrita melhor, ou uma complexidade maior de acontecimentos na história, talvez tivesse, mas eu não consigo colocar nenhuma história acima das leituras que eu fiz em 2022. E é por isso que esse foi meu primeiro. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês são muito guerreiros de ter assistido até aqui. Um beijo pra vocês. E deixa o seu comentário aqui embaixo. Deixa contando pra mim, né? Qual é o seu ranking de 2022? Qual foi a melhor leitura que você fez? Você conseguiu nomear um aí em primeiro lugar? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.